Primeira aula do terceiro ano do ensino médio, aí a gente vai ver um pouco do resumo sobre o conceito de temperatura e calor. Como vocês já sabem, né? Nessas primeiras aulas será meio que uma revisão do segundo ano, tá bom? Eu separei alguns conteúdos para a gente rever, os conteúdos que eu julgo ser mais importantes, mais interessantes, e aí a gente vai iniciar por o conceito de temperatura e de calor, né? Que estão dentro da termologia, tá? Então, o que é a termologia? É a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, ao resfriamento ou às mudanças de estado físicos em corpos que recebem ou cedem energia. Temperatura e calor são objetos de estudo da termologia. Como vocês já sabem, né? Vocês já estão no terceiro ano, a física ela é dividida em vários ramos, né? E em cada ramo a gente estuda um determinado conteúdo, tá? E a termologia faz esse estudo sobre a temperatura e o calor. E temperatura, o que é a temperatura? Temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou agitação das partículas que compõem os corpos. Então, temperatura é a grandeza física que a gente usa para medir o grau de agitação das partículas que compõem os corpos. Toda matéria, né, todo objeto que tem massa, ela é composta por partículas. E essas partículas estão em constante movimento. Apesar de que a gente não consiga ver em determinadas situações, por exemplo, você está olhando aí para o seu celular você não está vendo ele se movimentar, ele está paradinho aí na sua mão, mas ele é uma matéria, então ele é feito por partículas, e essas partículas estão em movimento, né? É um movimento muito pequeno, né, que só dá para ver através de microscópios, ou então mesmo de forma teórica, né? Mas na verdade eles estão sim, essas partículas elas estão se movimentando. E para a gente medir esse grau de agitação, esse movimento dessas partículas, a gente utiliza a temperatura. Quando as moléculas elas estão muito agitadas, a gente diz que a temperatura está alta. E quando as moléculas estão pouco agitadas, né, a temperatura é uma temperatura baixa, ok? A medição de temperatura. A medição de temperatura ela é realizada através de termômetro, certo? Termômetro é o equipamento que é utilizado para se medir temperatura, tá ok? Então nós temos aqui alguns mais comuns: o termômetro clínico, o termômetro de lâmina bimetálica e o termômetro de rua, que são os que a gente vê com mais facilidade, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. O clínico é aquele que tem a finalidade de medir a temperatura do corpo humano, certo? Que varia geralmente entre 35 e 42 graus esse termômetro, tá? Aí lembrando sempre que quando quando o seu corpo ele estiver numa temperatura de 34 graus, a gente já pode considerar como uma hipotermia, ou seja, está com uma temperatura abaixo do normal. Então você tem que procurar um médico, tem que procurar uma assistência de saúde, né, rapidamente. Assim como também quando seu corpo ele está numa temperatura de 40 graus, né, você está com a febre altíssima, correndo sério risco de ter convulsões e algumas complicações de saúde. Também você deve procurar urgentemente um médico, né? Então nós temos aqui 3 tipos de termômetro. Tem o de mercúrio, né? Que é esse termômetro aqui da esquerda, tá? Que é o mais antigo, que a gente utilizava bastante, certo? Tem o termômetrozinho digital, que ele é mais recente, né? E esse de mercúrio não é mais utilizado, praticamente quase ninguém tem mais esse de mercúrio, né? Devido à fragilidade dele, por ele ser de vidro, e também a ter a presença do mercúrio, que ele é um material tóxico, né? Então não é bom para que a gente manuseie esse material, né? Como corre o risco desse termômetro quebrar, por ele ser de vidro, então corre o risco também desse mercúrio derramar no chão, enfim, você se contaminar com ele, tá? Hoje em dia é mais utilizado esse digital e também esse que é uma espécie de pistola, né? Que é tipo uma pistolazinha, porque
ele não precisa, esse dá direito, tá, pessoal? Ele não precisa de ter o contato direto com o corpo, né? A gente pode aferir a temperatura, né? Medir a temperatura com uma certa distânciazinha do corpo da pessoa, justamente para evitar aquele toque, como é que eu posso dizer? Aquele contato mesmo físico entre o equipamento e a pessoa, né? Muito por conta, hoje em dia ele é utilizado por conta da pandemia, né? Para que não haja um aumento no contágio, né? Tá bom? Nós temos esse termômetro de lâmina bimetálica, que ele é utilizado para avaliar a temperatura em ambientes fechados, como fornos e câmaras frigoríficas. Então, às vezes, você, quando abre um freezer ou uma câmara frigorífica, né, tem esses termômetros aqui, certo? Também não só temperaturas baixas, mas como temperaturas altas também, tá? E eu coloquei também que esses termômetros são termômetros de rua, né? Que eles têm lá os sensores, né, que captam qual é a temperatura ambiente, né, ali daquele local, daquela rua, daquela praça onde ele está instalado, e aí demonstra aí nesses painéis, né? Eu coloquei aqui duas temperaturas bem distintas, né? Uma de 8 graus aqui que eu peguei da Avenida Paulista, né, lá em São Paulo, e 40 graus, que geralmente é o que a gente enfrenta aqui no Nordeste, né? Tá bom? E falando em temperatura, não tem como a gente não falar de equilíbrio térmico, tá? Pessoal, tô indo rápido, tá bom? Me dê uma resposta aí. Tá ótimo. Tá bom? Lembrando que, como é uma revisão, né? E eu não quero extrapolar também muito tempo, então a gente vai andar um pouquinho mais rápido, né? Porque isso aqui é para todos já saberem, é só mais para a gente relembrar, né? E também depois eu vou transformar esse slide em PDF e posso colocar no grupo, viu? Pois vamos lá. Equilíbrio térmico, né? Então, todos os corpos, sempre que possível, tendem a ir espontaneamente para o mesmo estado térmico, né? Portanto, dois ou mais sistemas físicos estão em equilíbrio térmico entre si quando suas temperaturas são iguais. Uma coisa que a gente sempre fala na física é que na natureza tudo tende ao equilíbrio, né? A gente tende, ou pelo menos na maioria das vezes, a gente tende a equilibrar as coisas. Então, com a temperatura não é diferente, tá? Quando você tem em um ambiente objetos com temperaturas diferentes, o que acontece? A tendência é que esses objetos transfiram calor um para o outro até que eles atinjam a mesma temperatura, entrem em equilíbrio térmico. Lembrando que naturalmente, o que acontece? Naturalmente, o corpo com maior energia térmica, ou digamos que com uma temperatura maior, tá? Já que a gente está falando de temperatura, a tendência é que esse corpo com a temperatura maior, ou seja, com a maior energia térmica, transfira para o corpo de menor energia térmica, certo? Ou de menor temperatura. Então, naturalmente é assim que acontece. Pode acontecer o contrário, ou seja, um corpo mais frio transferir calor para um corpo mais quente? Pode, mas não de forma natural. Isso pode acontecer de forma forçada, tá? Mas o que acontece naturalmente é um corpo mais quente transferir calor ou energia térmica, né, para um corpo mais frio, tá certo? Então, por exemplo, quando eu acho que eu até utilizei esse exemplo nas aulas de vocês, enfim, quando você pega, digamos, uma madeira, né? Que você faz uma madeira e ela está muito quente, então o que você faz? Você coloca essa mamadeira dentro de uma vasilha com água, né? Que vai estar numa temperatura ambiente, uma temperatura bem mais baixa. Então, quando você coloca essa mamadeira em contato com essa água, né, de temperatura mais baixa, a mamadeira, por estar mais quente, ela transfere energia térmica para a água que está na temperatura ambiente, certo? E aí, então, o leite que está dentro da mamadeira, ele vai resfriar, ele vai diminuir a temperatura. E quando você retira a mamadeira, que você vai
pegar ali na água que está dentro da vasilha, né, aquela água está quente, ela vai estar numa temperatura bem mais alta do que ela estava anteriormente, antes do contato com a mamadeira. Então, é isso que acontece de forma natural. Aquele objeto, aquele corpo que está com a maior temperatura, ele transfere energia térmica para o de menor temperatura. Beleza? Então, nós temos aqui um exemplozinho. Ó. As partículas de água quente fornecem parte de sua energia de agitação para as partículas da água fria e vice-versa. A troca de energia só é interrompida quando o equilíbrio térmico é atingido. Então, nós estamos misturando aí uma água quente com água fria, certo? Há uma troca de energia até que haja um equilíbrio térmico. Professor, mas a água fria, aqui diz o texto que a água fria pode também mandar energia para a água quente. Pode, mas é de forma mínima possível. Quem mais transfere energia numa troca de calor é aquele corpo que está com a maior temperatura, ou seja, com a agitação maior das partículas. E falar em calor, o que é calor? Muitas vezes a gente confunde calor e temperatura, acha que é a mesma coisa, mas calor, certo? Fisicamente, calor é aquela situação onde a energia térmica está se transferindo de um corpo para outro, certo? Isso aí é que a gente chama de calor. Calor é a transferência de energia de um objeto ou de um sistema, né, para outro, em razão exclusivamente da diferença de temperatura. O calor, certo? O calor na física que eu digo, o calor, essa transferência de energia só vai acontecer se houver uma diferença de temperatura entre os objetos, né? Então, se você tem dois objetos que estão com a mesma temperatura, exatamente a mesma temperatura, não vai haver transferência de energia de um para o outro, certo? Aquela transferência de energia, certo? Que aconteceu, por exemplo, aqui na água quente, na água fria, ela, no momento em que a água fica em uma temperatura instável, pronto, acabou a transferência de energia térmica, ou seja, não vai haver calor ali naquele instante, não vai haver uma transferência de energia de um corpo para o outro. Quando é atingido o equilíbrio térmico, acabou, cessa a transferência de energia entre os corpos, ok? E unidades de medida de calor. A unidade oficial de calor no Sistema Internacional de Unidades, né, o SI, é o Joule. Lembrando, Joule é medida de energia, né? Calor o que é? É energia térmica em movimento. Então, a unidade de medida oficial do calor é o Joule. No entanto, nós temos em alguns problemas essa unidade de medida, a caloria, né? Ou Cal, né? Que ela é resumida em Cal, C-A-L, Cal. E uma caloria equivale a 4,18 joules, né? Geralmente a gente escuta muito essa palavra caloria com relação a alimentos. O alimento tal tem tantas calorias, o sanduíche tem tantas calorias, o refrigerante tem tantas calorias, um suco tem tantas calorias. Por quê? Ora, comida é energia. Comida é energia. A gente precisa de energia. E qual é a energia que a gente consome? Comida. Então, geralmente, os nutricionistas eles fazem esses cálculos de saber o quanto de energia aquele alimento está fornecendo ao nosso corpo, tá certo? Então, a gente ouve muito essa palavra caloria quando a gente se refere à energia de alimentos, tá? Mas digamos que oficialmente no SI a unidade de energia é o Joule, ok? Aí diz aqui explicando o que é uma caloria, né? A caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob uma pressão normal para que sua temperatura seja elevada de 14,5 para 15,5, ou seja, é a quantidade de energia que 1 grama de água tem que receber para elevar a sua temperatura em 1 grau Celsius, né? Sair de 14,5 para 15,5. Para a gente aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, a gente precisa receber uma caloria, tá ok? E aqui nós temos aqui falando sobre a quilocaloria, né? Quilo lembra de
10 elevado a 3, é 1000, tá? Então, nas unidades de medida, a gente tem esse K, que representa quilo, tá? E representa 1000. Então, uma quilocaloria, né, são 1000 calorias, tá ok? Vamos para os processos de propagação do calor. Já que calor é energia térmica em trânsito, em movimento, então existem alguns processos de propagação de calor, tá? Nós vimos aqui esses 3 processos: condução, convecção e irradiação, certo? A condução, ele é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de uma partícula para outra partícula em um meio. A condução de calor aliás, lendo aqui, aqui essa imagem mostra a condução de calor através de uma barra de metal. Bom, essa condução térmica, certo? A condução térmica, ela se dá através do contato entre corpos, né? Então, quando você tem um contato entre 2 corpos, então você pode transmitir o calor ou transmitir a energia térmica do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Então, aqui nós temos uma xícara, digamos que é uma xícara de café com uma colher dentro, certo? Então, o que acontece? O café vai estar quente, a colher ela é feita de metal, o metal é um bom condutor de energia térmica, né? Então, essa colher ela vai esquentar. Então, às vezes você dá esse vacilo, né? Você coloca ali o café, mexe ali com a colher e deixa, aí vai buscar o pão, alguma coisa, quando você vai pegar na colher ela já está quente. Então, o que foi que houve aí? Um processo de condução térmica, né? O café, como estava com uma temperatura maior, transferiu energia térmica para a colher que estava com a energia térmica menor, uma temperatura menor, beleza? Aqui falando sobre condutores e isolantes térmicos, né? Como eu falei, os metais, eles são excelentes condutores térmicos, certo? Então, por exemplo, não só pela questão de receber energia térmica, mas também como de perder energia térmica. Eu não sei se, por exemplo, quando vocês vão ali, deixa eu ver, acho que no banco tem aquelas barrinhas de metal, né? Se o tempo estiver muito quente, aí aquelas barras estão muito quentes. Mas se o tempo estiver um pouco mais frio, as barras de metal estão muito frias. Por quê? Porque o metal ele é tanto bom para receber calor, como também para perder calor. Por isso que às vezes você vai abrir a maçaneta, você vai abrir a porta, né? Se você tiver aquela maçanetazinha de metal, ela está um pouco fria, porque ela perde energia com facilidade, mas também ganha energia com facilidade, tá bom? E isolantes são materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transferência de calor, né? Transmissão de calor, como a madeira e o isopor, né? Nós temos aí uma colher de pau aí, né, para mexer o feijão, e nós temos aí um isopor aí para botar o din-din, né? Tá? Para merendar aí na hora do lanche, né? Então, são objetos, né, que eles são chamados isolantes. Eles dificultam a transferência de calor. Não que ele isole 100%, né? Às vezes nós temos, porque assim, é difícil você ter um isolante térmico 100%. Por exemplo, se você colocar um din-din dentro de um isopor desse, beleza, você vai colocar ele, mas não determina, se você colocar ele de manhã, provavelmente à noite eles vão ter derretido, né? Porque há um pouquinho de transferência de calor, apesar dele ser um bom isolante térmico, mas há sim um pouquinho de transferência de calor, tá bom? Vamos para a convecção térmica. É o processo de propagação de calor no qual a energia térmica se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas, que alteram suas posições no meio devido à diferença da densidade. A transferência de energia por convecção só ocorre em materiais fluidos, líquidos ou gases. É um fenômeno cíclico no qual formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, ou água ou ar, né, mais quente tende a subir e o mais frio tende a descer. Então nós temos aqui dois exemplos de como acontece essa convecção, né?
Então tá aí, ó, a refrigeração dos alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento da água em uma chaleira, acontecem por correntes de convecção. Então, tá aí uma das explicações do porquê que o congelador e a geladeira é lá em cima. Por que a gente não coloca o congelador embaixo? Né? Qual é o problema dele estar embaixo? O que acontece? É porque ali no congelador é que se cria mais aquele ar frio, né? E como o ar frio é mais denso, é mais pesado do que o ar quente, a tendência é que ele desça. Então, como ele vai descer, vai ocupar, aliás, vai vagar um espaçozinho lá em cima. E quem é que vai preencher o espaço que está em cima? O ar quente. Então, nós temos aí, ó, um ciclo, né? O ar frio vai descendo, né, no congelador, e o ar quente dos alimentos vai subindo, certo? Quando chega lá em cima o ar quente, ele é resfriado. Aí o que acontece? Ele fica pesado e desce. E aí o ar quente que está embaixo está mais leve, sobe. Quando ele chega lá em cima é resfriado e desce. E aí fica nessa maneira cíclica, né? Aqui do lado direito nós temos uma panela com água, né? Nós temos uma chamazinha embaixo. Então o que acontece? A água que está tocando ali o fundo da panela, que está perto do fogo, ela esquenta mais rápido, né? Então, quando ela esquenta, ela fica bem mais leve do que a água que está em cima. Então a água que está em cima ela desce e a água que está mais quente, que está embaixo, sobe. Aí a água que desceu fica mais perto da chama, né, ali do fogo, esquenta, fica mais leve do que a água que está em cima e ela sobe e fica nesse ciclo, tá ok, pessoal? Então é assim que acontece a convecção. Aqui nós temos também falando um pouco sobre as brisas do mar, né? Então as brisas que ocorrem nas regiões litorâneas podem ser explicadas também pela existência das correntes de convecção, tá certo? Também acontece essa convecção. O ar quente tem a tendência de subir por ser mais leve e o ar frio tem a tendência de descer por ser mais pesado, né? Menos denso, tá ok? Vou passar aqui. Irradiação térmica é o processo de propagação de calor em que a energia térmica se propaga sob a forma de ondas eletromagnéticas. A energia chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. Então, a irradiação térmica é a única maneira de propagar calor que pode se dar através do vácuo, tá? Na convecção e na condução, nós não podemos fazer com que isso aconteça no vácuo. Nós precisamos de matéria, nós precisamos de algum corpo com massa para que isso aconteça. Já na irradiação, certo? Na irradiação, isso pode acontecer no vácuo. E o melhor exemplo que nós temos é o calor do Sol, né? A energia térmica que a gente recebe do Sol, ela vem através do espaço, e no espaço nós temos o vácuo. Então essa energia térmica chega até a gente, inclusive aqui, né, em Piracuruca, chega bastante energia térmica, né? Porque o Sol aqui é muito quente, né? A gente sente bastante aquele calor, aquela energia, tá bom, pessoal? Nós também, nós seres humanos, nós emitimos calor através de radiação, certo? Às vezes acho que eu citei isso numa das aulas, às vezes quando uma pessoa está com febre, ela chega perto de você às vezes chega até a sentir, né, um pouco daquela temperatura, daquele calor que a pessoa está exalando. Ou então, quando nós estamos, digamos, lá no isobrito, naquelas salas que são um pouco pequenas, né? Se o ar-condicionado der problema, o que acontece? A gente lá na sala fechada, todo mundo começa a suar. Por quê? Porque nós, seres humanos, transmitimos calor através da irradiação, certo? Então, se você está numa sala daquela pequena, com 30 alunos e sem ar-condicionado, você vai começar a sentir calor, porque se tiver muita gente, né, tá todo mundo ali irradiando calor, todo mundo transmitindo
energia térmica, tá bom, pessoal? Vou passar aqui essa parte aqui, porque já... Pronto, bem que eu queria isso aqui. O horário já está bem avançado. Diferença entre temperatura e calor. Então, a temperatura, só para a gente finalizar, tá? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um sistema e calor é a forma de transferir energia de um corpo ou sistema para outro. Então, temperatura é você medir o grau de agitação das partículas, das moléculas que compõem um corpo, um objeto, tá certo? E calor é a energia térmica em trânsito, sendo transmitida, saindo de um corpo para outro. Beleza? E finalizando aqui, lembrando, a propagação de calor nós temos 3 tipos. A condução, que ela acontece geralmente em sólidos. A convecção, que ela acontece em líquidos e gases, né? Através de correntes de convecção. E a irradiação, que ocorre pela radiação. E ela não necessita de matéria, pode ocorrer também no vácuo. Ok, pessoal? Então, é isso aí.